Muito bem, o nosso programa Crer Somente, todos os dias, das 7 às 8 da manhã, trazendo sempre para você mensagens de reflexão do contexto da Palavra de Deus, para que você possa ter um dia abençoado. Chegando agora com o nosso estudo de hoje, vamos refletir no livro de Romanos, capítulo 5. Eu convido você, a sua atenção, a se voltar nesse momento para o que diz a Palavra de Deus, falando a respeito da justificação. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. O que significa isso? Nos dias de hoje nós vemos aí uma corrida muito grande por justiça, né? E a justiça, a gente vê que no nosso país, ela é uma justiça tardia, uma justiça lenta e às vezes até uma justiça injusta. No quesito de justiça, a palavra de Deus ela traz a mais perfeita representação dessa justiça, que foi exatamente o Senhor Jesus se colocando em nosso lugar, se oferecendo em nosso lugar para cumprir a pena que nos era imposta e assim nos trazer o benefício da justificação. O livro de Romanos ele fala de forma detalhada a respeito desta justificação, dos benefícios que alcançamos nessa justificação, e nós vamos meditar nesse capítulo a partir de agora. Diz assim o capítulo 5, versículo 1: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Já começa abrindo um leque, um horizonte muito grande para nós. Fomos justificados pela fé, como nos diz Efésios: pela graça sois salvos por meio da fé. A graça é um favor não merecido, e a fé é a crença naquele que nos ofertou esse favor não merecido. Então a graça e a fé trabalham juntos para que nós possamos desfrutar do benefício da justificação e termos o primeiro benefício, que é termos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o homem estava separado de Deus. A Bíblia mesmo confere isso: todos vós separados. Deus olhou e não tinha um justo sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram e destituídos estão da graça de Deus. Mas Jesus Cristo se colocou na brecha. Jesus Cristo se entregou como sacrifício vivo por nós, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter de volta a comunhão com Deus. Comunhão essa que foi perdida no Éden quando o homem pecou. Adão, quando criado, tinha plena comunhão com Deus, mas o pecado entrou no mundo, e o texto de Romanos vai dizer isso: e por um homem passou o pecado a todos os homens, por isso é que todos morrem. E aquela comunhão foi quebrada pelo pecado. Agora a comunhão foi refeita. Cristo Jesus rasgou o véu. Cristo Jesus tirou a parede de separação que existia. Cristo Jesus tirou o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças e novamente pôde ligar o homem a Deus. E este é o primeiro benefício que nós temos pela justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa salvação. No verso 2, pelo qual também temos entrada, ou seja, através de Jesus Cristo, nós temos entrada pela fé, quando cremos, a esta graça. É o que nos diz Romanos: a saber, se com o teu coração você crer e com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, você será salvo. Então ele diz: pelo qual, ou seja, através de Cristo, temos também entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí vem um processo. Ao sermos salvos, como Efésios diz, ao ouvirmos o evangelho da nossa salvação e nele temos crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Aí temos acesso a esta graça, que é a salvação, e estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Jesus Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e nos deixou a certeza de que ele voltará para buscar os seus, aqueles que confiam na sua palavra. Então nós temos confiança e estamos firmes nesta graça e nos gloriamos na esperança de que ele vai voltar. O verso 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Os problemas desta vida, por mais que o evangelho da prosperidade tenta mostrar que isso é fruto de pecado, que isso é fruto de que Deus não está aprovando a sua vida, porque o evangelho da prosperidade prega isso.
A marca da aprovação de Deus é bens, é fartura, é dinheiro, é casa, é carro, é testemunhos de bênção. E isso nunca foi a marca da aprovação de Deus na Bíblia, na Nova Aliança. Na Antiga Aliança, talvez alguém pode até questionar isso, porque ele sempre pega um texto da Antiga Aliança: serás cabeça e não cauda, estarei contigo, onde botar a planta do teu pé e tal. Bênçãos prometidas à nação de Israel, onde não se falava de salvação, não se falava de vida eterna, se falava de vida sobre a terra, de abundância, de fartura, de chuvas temporãs serode, ou seja, de longura e fartura de dias sobre a terra. Na Nova Aliança, o conceito é outro: se tivermos comida e com que nos cobrir, estejamos satisfeitos. Os que esperam em Cristo só nesta vida são os mais miseráveis dos homens. Não temos aqui cidade permanente, buscamos a futura. Ou seja, teremos problema. Bem-aventurados vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Foi o que Jesus disse. Então essa ideia do cristão só vitória, não é bíblica. Isso é um conceito distorcido da palavra de Deus. O cristão verdadeiramente, se você observar o que Jesus deixou descrito na palavra, é para ser perseguido, é para ser humilhado, é para ser caluniado, é para ser mal entendido. Exatamente, muita gente não entende esse conceito. Jesus diz: não pense que vim trazer paz. Por mais que ele seja o príncipe da paz, por mais que ele vos deixe a paz, como ele falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. É uma paz interior, mas no sentido do ambiente, Jesus veio trazer guerra, foi o que ele disse. Não pense que vim trazer paz, mas espada. A partir de hoje estarão dois divididos na casa, pai contra filho, filho contra pai, por causa do evangelho. E é assim que acontece. Quando você aceita Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus e você começa a trilhar o caminho do evangelho, a primeira coisa que acontece: os inimigos do homem são da sua própria casa. A sua família não entende, a sua família não compreende aquela postura que você agora passou a tomar. Então as tribulações vêm quando a gente aceita Jesus. Os problemas às vezes até se multiplicam. As pessoas às vezes desistem, não entendem por causa disso. Antes eu não tinha. Você tinha os problemas, e até maiores, só que você não enxergava. Você não tinha a visão espiritual que o homem passa a ter quando aceita Cristo. Você não tinha a compreensão da tentação, do trabalho do inimigo, quando você não tinha ainda Cristo. E quando você passa a servir a Cristo, então os problemas se agigantam, se amontoam, e você talvez desiste da fé. Não desista. As tribulações, ela produz perseverança. A tribulação produz a paciência. O verso 4 diz: a paciência produz a experiência. A paciência é um dos frutos do Espírito. A paciência é um dos frutos do Espírito e ela produz a experiência, ou seja, quanto mais paciente na tribulação você se torna, mais experiente espiritualmente você se torna. E a experiência traz a esperança. O que ela disse no verso 2, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então vem a tribulação traz a paciência, o Espírito nos dá a paciência. Esta paciência produz uma experiência nas lutas para a gente poder saber passar por aquele momento de provação, sem decair da fé, sem dar mau testemunho. E essa experiência, ela traz a esperança. E o verso 6, o verso 5 diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é esse Espírito que nos conduz, que nos dá condição de passarmos pelas tribulações com paciência, gerando experiência, e essa experiência trazendo a esperança da vinda, sabendo que a nossa redenção está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. Não desista, você está passando por tribulação em nome de Cristo. A palavra diz assim, bem-aventurados sois quando mentirem, vos injuriarem, perseguirem, disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Vocês não devem sofrer como ladrão, como maldizente, como roubadores, como alguém que faz o mal. Mas por estar fazendo o bem, por estar servindo a Cristo, você ser humilhado, ser chacoteado, sofrendo humilhação, perseguição, dê glória a Deus, meu irmão, por isso. Dê glória a Deus, porque perseguiram assim os santos profetas antes de nós, perseguiram assim os apóstolos, o próprio Cristo foi perseguido. Se perseguiram ao Pai, o Cristo, como é que não vão perseguir a nós?
Então essa ideia de paz e segurança que o Evangelho da Prosperidade traz, de condição financeira abastada, de bênçãos, isso é pura balela, isso é ensino distorcido, é heresia. O Evangelho é para aqueles que estão dispostos a sofrer. O sofrimento correto, a tristeza segundo Deus que produz vida, a tristeza segundo o mundo produz morte, é o que Paulo diz em uma das suas cartas. Então nós precisamos entender esse contexto. Fomos chamados para sermos perseguidos. Esta é a ideia. Vão nos perseguir a todo momento, mas nós precisamos ter paciência, precisamos ter experiência, e essa experiência vai gerar esperança, e a esperança é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O verso 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu por nós quando nós éramos fracos espiritualmente e ímpios. Os ímpios, eles não têm conhecimento de Deus. E nós éramos assim, estávamos afastados, estávamos distantes do nosso Deus. Mas Ele nos amou de tal maneira, como a palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dando um bom dia aí nossa amiga Joyce Santos, pedindo para oração aí por ela, está precisando muito, tá certo? Vamos estar orando, Joyce, que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Então Cristo nos trouxe novamente para Deus. Esse é o sentido do novo pacto, da nova aliança. É Cristo trazer os que estavam longe, as ovelhas que não eram do curral, ou seja, que não eram da nação de Israel, mas foram agregados nesse convívio e foram trazidos novamente à comunhão com Deus através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O verso 7 ele diz, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós pecadores destituídos da graça de Deus, afastados de Deus, condenados, pelo que diz a palavra. Mas fomos salvos, fomos reconciliados, fomos trazidos novamente agora à comunhão com Deus e fomos feitos filhos de Deus. O que diz lá no Evangelho de João, que o verbo era carne, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, veio para o que era seus, ou seja, os judeus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É exatamente isso que nós nos tornamos ao aceitarmos a Cristo, ao sermos justificados pela obra salvífica de Cristo na cruz. Nos tornamos filhos de Deus. E agora ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque quando Ele voltar, assim como Ele é, nós o veremos e também seremos. Que Deus em Cristo nos dê esse entendimento para podermos passar por estes momentos de tribulação aqui nesse plano, nessa terra, conscientes de que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Deus em Cristo nos abençoe e nos dê o entendimento a cada dia da palavra, para que a gente possa compreender a verdade do Evangelho. Dando sequência no verso 9, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, se Deus provou o seu amor quando nós estávamos afastados, condenados pelo pecado, mandando Cristo morrer por nós, muito mais agora que já fomos reconciliados com ele, seremos salvos da ira. O verso 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E que esta certeza, meu amigo, minha amiga, possa prevalecer no seu coração. Jesus morreu pelos seus pecados, pelos nossos pecados, e agora, depois de termos aceitado a Cristo, não estamos à toa, à mercê deste mundo mal, que a Bíblia diz que jaz no maligno. Não, Ele cuida de nós. É um processo, a tribulação, o sofrimento neste mundo é um processo de aperfeiçoamento para entendermos e chegarmos conscientes à medida da estatura perfeita de Cristo e termos o privilégio de desfrutar naquele dia, de ouvir: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É esta a promessa que nós temos, é esta esperança que reina em nosso coração e que deve reinar. Dando sequência no verso 11,
E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Através de Cristo fomos reconciliados com Deus e agora temos comunhão com Deus através do sacrifício de Cristo. Verso 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e todos pecaram. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, através de Adão, o primeiro homem, entrou o pecado no mundo e passou a todos os homens. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden e deu uma única ordem a Adão: de todo o fruto comereis, mas do fruto do conhecimento não comereis, porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. Deus estava esclarecendo para Adão o plano de vida eterna para o homem. No paraíso existia a árvore da vida, tanto é que depois que Adão desobedece e come da árvore do conhecimento induzido por Eva, o que é que Deus faz? Eis que o homem é como um de nós, ou seja, conhecendo o bem e o mal, para que não lance mão e coma da árvore da vida e viva eternamente nessa condição de pecado. Tirou o homem do jardim do paraíso, colocou guardas na porta, ou seja, não era a intenção de Deus, ou era a intenção de Deus, que o homem comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Tanto que ele não fez observação nenhuma a respeito da árvore da vida, essa mesma que vai estar na Nova Jerusalém. Mas Deus fez uma única observação a respeito da árvore do conhecimento. E desde então o homem, buscando o conhecimento, acaba se afastando de Deus e perdendo o privilégio de comer da árvore da vida. Abra os teus olhos. Por um homem entrou o pecado no mundo e passou a todos os homens, por isso é que todos morrem. O aguilhão da morte é o pecado, e nós morremos por causa do nosso pecado, mas a vida eterna é o dom gratuito de Cristo Jesus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, por isso é que todos morremos. O salário do pecado de Adão, que está em nós, a nossa natureza pecaminosa, por isso morremos. Mas o dom gratuito de Deus através de Cristo Jesus é a vida eterna para aqueles que o aceitam e confessam como Senhor e Salvador. Então ele diz, portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. O verso 13, porque até a lei, ou seja, até o exame da lei, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Aí agora ele já faz um trocadilho. O pecado não é imputado não havendo lei. Então não havia lei, não tinha como o pecado ser imputado, mas quando o pecado veio, a lei se resplandeceu. Então o pecado foi exaltado pela lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Quando fala Moisés, está falando a respeito da lei. Ou seja, não existia a lei, né? Muitos questionam que já existiam, que era eterna. Uma coisa é eterna, né? Uma coisa significa ser eterna. Algo que foi criado, né? Também pode ser considerado como eterna para não ter fim. Tudo bem, mas pode ter as mudanças, como nós entendemos e trazemos aqui em vários estudos. Mas o que ele está dizendo aqui? No entanto, verso 14, a morte reinou de Adão, o primeiro homem, até Moisés, o homem que trouxe a lei dada por Deus. A morte reinou, né, de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, o pecado entrou no mundo, passou a todos os homens, por isso é que todos morrem. A morte reinou, não tinha solução para a morte, não tinha solução. A morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, Adão, o primeiro homem, é a figura daquele que havia de vir. Adão, antes do pecado, tinha comunhão com Deus. Deus caminhava no jardim, conversava no virar do dia com Adão, havia perfeita comunhão entre Deus e a sua criatura, e Adão. Mas o pecado quebrou essa comunhão. Por isso Adão é semelhança desse primeiro homem, e é semelhança de Cristo nesse sentido, porque Cristo veio trazer esta religação, esta comunhão que foi quebrada no Éden com Deus e os homens, é o que nós entendemos. No verso 15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem, ou seja, pelo pecado de Adão, morreram todos, ou todos morrem, por isso é que todos morrem, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, a graça de Cristo, cumprindo na cruz do Calvário a exigência da lei, trouxe benefício para todas as famílias da terra.
em cumprimento à promessa de Deus a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Sempre gosto de repetir isso, porque uma coisa está ligada à outra. E esta promessa se cumpriu na pessoa de Cristo, trazendo o benefício da salvação para todo aquele que nele crê, para que possa se cumprir a promessa, que através do descendente de Abraão, que é Cristo, todas as famílias da terra possam ser abençoadas. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, é o que diz o verso 15, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, não da lei, mas da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre nós. O verso 16, e não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O juízo veio de uma só ofensa, do pecado de Adão, e contaminou toda a raça humana. A salvação é o contrário. Veio de um ato de justiça e trouxe o benefício a toda a humanidade. Por isso, todo aquele que nele crê não será confundido, mas tem a vida eterna. Porque se pela ofensa de um só homem, ou seja, pelo pecado de Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Se o pecado de Adão foi capaz de contaminar toda a humanidade, a justificação de Cristo Jesus, ela é superior para trazer toda essa humanidade redimida novamente à comunhão com Deus. É isso que Romanos está nos apresentando. Verso 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, a nossa natureza pecaminosa herdamos de Adão e ela nos condena. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Um só ato de justiça de Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário, derramando seu sangue precioso para pagar o preço do meu e do teu pecado. E por esse ato de justiça de Cristo, nós hoje podemos ter acesso a Deus, nos tornarmos filhos de Deus, como diz João, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e voltará para buscar aqueles que o esperam para a salvação. Cristo Jesus, o Senhor da glória, nos aguarda. Dando sequência no verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, o pecado de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Cristo, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Confirmando com Gálatas 3,19, depois que Paulo faz a explicação de que Deus, havendo proposto salvar os gentios, ou seja, aqueles que não eram da nação de Israel, nós que não nascemos israelitas, Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, a tua descendência será abençoada a todas as famílias da terra. A lei veio 430 anos depois, e ela é incapaz de justificar, mas ela veio exatamente para isso, para mostrar a condição incapaz do homem, o pecado do homem. A lei aponta o pecado, e ela mostra que o homem não pode ser justificado, senão pela pessoa de Cristo Jesus. É isso que Romanos está dizendo, confirmando com Gálatas 3,19, quando Paulo diz, qual a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Até quando? Até que viesse o descendente. Quem é o descendente? Cristo. Então Cristo veio, morreu na cruz, pagou o preço, por isso Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. E riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, que de alguma maneira nos era contrária. Por quê? Porque não conseguíamos cumprir. Ela servia apenas para mostrar a nossa incapacidade, a nossa mortalidade, o nosso pecado, mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. No verso 21, concluindo, ele diz, para que assim como o pecado reinou na morte, de Adão até Moisés, o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor.
A graça salvadora de Cristo nos alcançou e a justiça redentora de Cristo morrendo na cruz em nosso lugar nos libertou do jugo do pecado, do aguilhão da morte, e agora temos confiança e essa gloriosa esperança habita em nós de que Cristo Jesus voltará para buscar a sua igreja. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente, que você compreenda, entenda, compreenda e assimile a verdade que está sendo anunciada até você. Ontem falamos na mensagem que enviamos aos nossos amigos: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus continua convidando você a dar ouvidos à sua voz. E você tem ouvido a voz, talvez não tenha compreendido, talvez não tenha dado ouvido, mas você não poderá se justificar dizendo que não sabia. O evangelho está sendo anunciado, a mensagem está sendo entregue e você está recebendo. A responsabilidade do que você faz com esta mensagem é única e exclusivamente sua, porque disso depende a sua salvação. O Senhor Jesus diz: não vim julgar o mundo, mas a palavra que eu tenho pregado, essa eu há de julgar. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, também será negado diante de meu Pai. É assim que funciona o evangelho. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Concluímos aqui a nossa mensagem de hoje e também o nosso programa. Agradecendo aí a Joyce Santos, que Deus em Cristo te abençoe, pedindo oração, está precisando. E também o nosso amigo Josa Melo. Bom dia, que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse dia, por mais este programa, por esta mensagem que possa encontrar corações sedentos e que a Tua graça e a Tua misericórdia possam ser cumpridas na vida de todos que vão ouvir e ter acesso a esta palavra. Toma em Tuas mãos a vida de Joyce, não sei o que se passa, mas Tu sabes. Abençoa a vida da Tua filha, derrama da Tua graça através do Teu Espírito, confortando, orientando, dando direcionamento e, acima de tudo, a Sua vontade sendo feita na vida dela. Toma também a vida de Josa, de todos que vão ter acesso a esta mensagem. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente neste dia.